Alguns sabem. Glória a Deus. É o dia da Bíblia. Amém? Mas parece que é tão assim, né? A Bíblia, o dia da Bíblia, na verdade, ele é todos os dias na nossa vida. Amém? A Bíblia é o alimento diário, onde nós podemos todos os dias falar com Deus, além das orações, através da leitura da palavra de Deus. A Bíblia é um livro de muitas promessas. Quantos creem? Eu sou testemunha viva disso. Já recebi muito de Deus por crer nas suas palavras. E eu creio que você já tenha recebido também do Senhor por crer nas palavras de Deus. Creio que não é um livro dos nossos antepassados, de historinhas que nós lemos e que nos comove. Não. A Bíblia fala a respeito de mim e de você. Amém? O que está escrito na Bíblia, todas as promessas são promessas feitas a nós, diz respeito a nós, né? Não existe nenhuma outra forma de Deus agir a não ser a forma que Ele deixou da sua palavra. Amém? Não há uma nova maneira de perdoar pecados, continua sendo no nome de Jesus. Não há uma nova maneira de cura divina, não, é pelo poder do nome de Jesus que continuamos sendo curados, que os milagres acontecem, né? Não há uma nova forma de expulsar demônios, não, é no nome de Jesus Cristo, amém? Que as pessoas são libertas. Alguém disse que a Bíblia é o único livro que quando se lê, o autor está sempre presente, amém? Que legal isso, né? Nós podemos ler a palavra de Deus e ouvir o autor falando com a gente, aleluia. Dá uma lida nos Salmos que você vai ver o Senhor falando com você tremendamente. Leia a palavra de Deus que você vai conseguir ouvir claramente a voz dele. Você pode dar um aplauso ao Senhor por esse dia? Amém? Glória a Deus. Não é pelo dia instituído em si, mas nós podemos lembrarmos e sabermos que temos as Escrituras Sagradas como a nossa direção de vida e como o livro que nos leva para mais perto de Deus. Amém? A Bíblia, ela é o que existe mais de poderoso que o homem pode ter acesso. Não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus, e nós temos acesso à sua palavra, amém? Então eu quero ler um texto com você no livro de Gênesis, e depois eu quero falar um pouco sobre essas promessas de Deus, como elas funcionam na nossa vida, como é que elas nos atingem, como podemos alcançar essas promessas de Deus. Será que a nós também, né, ela se chegará até nós? Será que nós temos possibilidades, né, de receber de Deus as suas promessas? Eu creio que tem, e eu quero caminhar um pouquinho pela palavra de Deus, para que nós possamos entender essas possibilidades. Gênesis capítulo 17, nos fala sobre uma conversa entre Deus e Abraão. Se você está com a Bíblia aí na versão NVI, você vai acompanhar igualzinho eu, senão vai meio que caminhando por aí, né? Mas a ideia é a mesma. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta
é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Amém? Eu quero ler só o verso 9 agora com você. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Amém? O que me chama a atenção, essa primeira parte que vamos compartilhar, é a seriedade de Deus na forma de tratar uma aliança. Ele diz no verso 3, e diz: olha, da minha parte eu farei isso. E ele diz no verso 9: da sua parte você fará isso. Então existem duas partes, amém? Não existe uma aliança de uma parte. Não existe uma sociedade em que só uma parte funcione. Não existe um casamento em que só o marido ou a mulher ame. Não existe. Existem duas partes. A aliança que Deus tem com o homem tem algo da parte dele e tem algo da minha parte. No entanto, essas promessas, elas são de Deus e são condicionais. Deus, ele é todo poderoso, ele é soberano, ele propõe uma aliança, um compromisso, e como é ele que propõe, como isso sai da parte dele, como ele que propõe isso a nós, então ele coloca uns termos nesta aliança, e ele diz: olha, eu preciso que você ande na minha presença e seja íntegro. Deus nos dá duas tarefinhas diante desta aliança. Quantas mil promessas que você acha que tem na Bíblia? Alguns dizem 8.000 promessas, outros dizem 32.000 promessas. Eu sei que mais de umas 500, 800 ou mais de 1.000 eu já experimentei, eu tenho certeza disso, amém? E eu sei que muitas promessas já se cumpriram na sua vida também, amém? Mas tem mais de Deus para você. Deus tem muito mais para mim e para você. Então ele coloca nos termos dele. Por quê? Porque ele sabe que da minha parte ou da sua, qualquer momento podemos pisar na bola. Mesmo assim, ele propõe uma aliança. Ele sabe que pode haver falha da minha parte em qualquer momento. Então, não é eu que proponho algo a Deus. Não sou eu que digo: olha, se acontecer isso, eu vou servir a Deus. Não, eu tenho que entender que Deus coloca as condições dele e nos cobre de muitas promessas, e assim nós somos abençoados, entendendo o propósito de Deus na nossa vida. Então, antes que Abraão dissesse: Senhor, mas isso aqui não poderia ser assim, né? Deus coloca prontamente, deixa tudo prontinho, esta aliança, para que nós pudéssemos usufruir, né? A gente tem às vezes aquele costume, né? Se eu conseguir aquele emprego, Senhor Jesus, eu não mato um culto mais, né? Se Deus me der aquele carro, ele vai servir para a obra de Deus. Aquele irmãozinho que não tem carro, eu vou dar carona. E tem também aqueles que, por muitas vezes, né, nós entramos na onda de Jacó, né? Se o Senhor me abençoar este ano, eu farei isso. É isso mesmo que você está pensando aí. Muitas vezes nós fazemos essas propostas
para Deus. Mas antes que Abraão fizesse isso, Deus diz: eu sou o Todo-Poderoso. Você só precisa fazer duas coisas: andar na minha presença e ser íntegro. Amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Nós vamos andar na presença de Deus o tempo todo. Nós vamos ser íntegro o tempo todo. E não existe outro caminho para ser abençoado que não seja pela integridade e obediência à palavra de Deus. Ele diz: faça minha vontade. Você estará carregando o meu nome junto com você. Tenha integridade, porque onde você comprar, você vai estar colocando Jair, aliançado com Jesus, está comprando em tal lugar. Você já viu aquela história onde alguém reclama de alguém e a pessoa ainda vem um terceiro e diz assim, e ainda diz que é crente? Alguém já ouviu isso? Então, Deus nos pede integridade. Nós precisamos ter integridade, buscar a integridade. É a gente, por muitas vezes, mesmo que errar, alguém olhar e dizer, não, ele errou, mas ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ele foi lá e ele consertou. Ele foi lá e ele fez diferente. Então tudo que Deus pede para mim e para você, querido, Deus não está pedindo nenhum tipo de malabarismo impossível, não. Deus está pedindo que nós possamos andar na presença dEle e ter integridade na nossa vida. As promessas do Senhor, elas são reais, elas são alcançáveis, elas são verdadeiras e elas funcionam dentro dos termos da palavra de Deus para com a nossa vida. É o Senhor que detém todas as promessas, todos os milagres, amém? Então, seja íntegro, ande na presença de Deus. As promessas de Deus são realmente condicionais, e por aí a gente vai vasculhando alguma coisa na nossa vida, o porquê que algo não tem acontecido, o porquê que algo falta acontecer. As promessas de Deus, elas são garantidas por quem? Pelo próprio Deus. Eu sei que é chato isso, mas diga para o seu irmão, diga, tem garantia. Você já imaginou que coisa maravilhosa? Você lê a Bíblia, você encontra algo que diz a seu respeito, algo que promete vir sobre você, você ler e saber que isso tem garantia, e quem garante é o próprio Deus. Todas as promessas da Bíblia são avalizadas pela sua palavra. Ele coloca o seu nome à frente de tudo isso. Deus está dizendo, eu estou dando a minha palavra, a minha aliança, eu sou o responsável pelo que eu estou falando. É sério. Ele diz, estabelecerei a minha aliança entre mim e você. Essa aliança não tem um terceiro responsável. Amém? Essa aliança não tem alguém da sua parte que esteja te avalizando. Não existe essa aliança. A Bíblia está dizendo, a minha aliança é entre mim e você. Querido, Deus está tratando com você, Deus está falando com você. Se Ele cobrar, vai cobrar de você. Deus não está colocando uma terceira pessoa e nem aceite um terceiro responsável pela sua vida diante de Deus de forma alguma. É claro que os pastores, os obreiros, nós temos a responsabilidade de orar, de interceder, de cuidar da vida de cada um, mas a aliança que você tem entre você e Deus diz respeito a você e a Deus. E ele diz, eu estabelecerei, será uma aliança firmada. E o que me chama muita atenção é, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Deus está falando, essa aliança não é para morrer aqui, essa aliança não é uma aliança de momento, não é um tempo em que você abre a palavra em um tempo de dificuldade e vai buscar socorro, não. Essa aliança é uma aliança que serve para você, que serve para a sua família, que serve para aqueles que estão vindo após você, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, a sua geração. Deus está multiplicando a sua descendência para multiplicar a bênção
siga avante. Você tem a palavra dele. Por mais que você ache difícil, por mais que você olhe, encontrou um milagre ali, outro aqui, um socorro ali, outro aqui, e a coisa está difícil. Já dizia a cantora Cassiane: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos. Ele ordena a bênção para você. Há milagre de Deus para a sua vida. Há muita coisa de Deus que não aconteceu ainda, mas vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O salmista lhe reforça essa palavra. Ele vai dizer que há uma garantia. Salmo 138, a parte B, diz o seguinte: as suas promessas são garantidas pela honra do teu nome. Amém? As promessas de Deus são garantidas pela honra do nome dEle. Então, quando você chegar com o seu exame diante do médico, e o médico dizer algo contrário, e você tiver fé suficiente, Deus vai dizer: eu estou garantindo a sua cura, o seu milagre, pela honra do meu nome, por você crer na minha palavra. Aleluia. Deus honra o nome dEle, Deus honra a aliança dEle. As nossas desculpas muitas vezes são várias. Eu desisti porque meu marido não cria na igreja, os meus filhos não querem nada com nada, eu também não vou. Aquele PG lá toda semana é a mesma coisa. Ei, deixa eu te falar uma coisa: enquanto da sua parte estiver de pé, Deus estará com as mãos estendidas, e os milagres não vão cessar, a graça não vai cessar, o perdão não vai cessar, o amor não vai cessar, a paz para ser distribuída, há curas para ser lançadas sobre este lugar, há milagres de Deus sobre você, que estão pairados sobre você, e que muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar. Talvez falte algumas poucas coisas. Aliança. Talvez não estamos sendo íntegros o suficiente, talvez não estamos obedecendo o suficiente. Escuta, a sua vitória, ela tem tanto garantia quanto a aliança que você tem com Deus. Você compreende isso? Não há milagre que não seja possível a Deus. Eles são garantidos diante da aliança que você tem com Ele. É uma promessa do Senhor. Tudo que nós precisamos, tudo que nós desejamos, tudo que temos necessidade, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele suprirá as nossas necessidades. É palavra de Deus. Se você precisa e está na mão de Deus, você pode receber em nome de Jesus. Aleluia. E o mais incrível disso é que as promessas de Deus, elas não vêm a conta gota, elas são abundantes. Aleluia. Escuta, nós não recebemos, eu não vou me arriscar a porcentagem aqui, porque eu não tenho condição de fazer isso, mas nós não está nem perto ainda do que já recebemos, do que temos para receber. Há muito de Deus sobre a sua vida ainda. Há muita coisa ainda para Deus fazer no nosso meio. Há muitas casas a serem abertas, PGs sendo abertos, pessoas vindo, sendo recebidas, sendo batizadas, sendo transformadas. Ainda há muito de Deus para fazer, ainda há muito
muito do Senhor ao nosso respeito. Eu disse no início, essas promessas são para nós e os nossos descendentes. Ainda cresceremos muito, ainda seremos reconhecidos neste lugar, como Abraão foi conhecido o pai da fé. Seremos conhecidos como a igreja que tem um PG em cada bairro dessa cidade, em cada canto dessa cidade. Ainda você será conhecido por aquele que era enfermo, mas agora está curado. Aleluia. Você pode olhar para a sua dificuldade e desanimar. Deixa eu te dizer, isso Deus não entende. Deus não entende ninguém desanimado. Havia um camarada que ele estava preso, encarcerado. Ele tinha tudo para ficar se lamentando, ele tinha tudo para ficar chorando, ele tinha tudo para ficar reclamando, mas ele começa a olhar não a sua situação em si, mas tudo que Deus tinha feito através da vida dele. Ele começa a lembrar dos irmãos lá do lugar onde chamava Listra, aonde ele tinha ganhado algumas pessoas para Jesus, e ele começa a lembrar dos irmãos de Tessalonicenses, aonde ele tinha deixado obreiros. Ele começa a lembrar dos irmãos de Troia, de onde Paulo foi pregar, e ali morreu um camarada, porque estava dormindo na hora da mensagem, e aquele cara morreu, caiu no chão. Paulo ressuscitou, e o culto foi tão grande que passou da meia-noite, e foi até no outro dia de manhã. Paulo começa a lembrar das obras que o Senhor tinha feito, através da vida dele, e Paulo então começa a pensar, as promessas de Jesus veio até mim, realmente, as promessas do Senhor chegou até mim, e Paulo começa a ver as bênçãos distribuídas, e Paulo entende, as bênçãos do Senhor realmente é abundante. Você pode estar preso a uma enfermidade, você pode estar preso a uma porta fechada que ainda não se abriu, você pode estar preso a uma depressão, talvez você esteja preso a um pensamento de que você não vai conseguir, de que as coisas não funcionam para você. Você pode estar até preso a esse tipo de coisa, mas se você abrir a sua mente, se você abrir a sua vida para Deus e dizer, mesmo nessa situação, eu creio que as tuas bênçãos é tão abundante, a ponto de atingir a mim, a qual estou tão necessitado, as bênçãos vão atingir você, elas são muito abundantes. Aleluia. E Paulo diz aí, não se preocupe comigo, há um Deus que Ele é infinitamente capaz de fazer muito mais, além do que estamos pedindo, ou do que estamos pensando. A Ele seja glória e louvor para todos sempre na igreja. Aleluia, é este Deus que eu sirvo, é este Deus que quando eu estou em uma dificuldade, talvez irreversível, eu não posso olhar para a minha dificuldade, mas olhar que Ele tem milagres infinitos a oferecer para mim. Os meus olhos não podem ficar parados, e não ficarão parados a situação que eu estou vivendo, não, eu tenho olhos da fé, para olhar para o meu Deus, e entender que aquele Deus de Abraão é o Deus das promessas abundantes sobre a minha vida. Aleluia. Deus honra a palavra dele. Contemple as promessas que Ele tem. Contemplar é você abrir os seus olhos da fé e dizer, não, eu creio. Porque se nós não cremos, ou se cremos pouco, ou não recebemos, ou pouco recebemos, porque o pouco que temos é o pouco que nós cremos. Quanto você tem de Deus? Vamos agir com sinceridade agora, que ninguém precisa ter vergonha, está tudo no tribunal. Não vou fazer o que o pastor vai para os caras de paisagem. Quantos ainda sentem que ainda falta e tem muito para receber de Deus? Quanto você tem crido? Eu vou melhorar essa frase, para não ficar de forma negativa. O que nós temos é aquilo que nós cremos. E se não temos, então é porque ainda não cremos.
Falta algo a ser mexido na nossa fé. Falta algo a ser entendido na palavra de Deus. Falta algo da minha parte, da nossa parte, a ser cumprido na palavra de Deus. Vamos soletrar? De forma diferente, diga: o que temos? Agora valendo. O que temos é o que cremos. Diga mais forte, diga: o que temos é o que cremos. Aleluia. E se você acha que pode crer mais, então Deus tem mais. Aleluia. Não importa se os seus sonhos se tornaram uma frustração para você. Não importa se tudo que você planejou, que ia caminhar para esse lado, começou a cair para esse lado, desabou tudo e a coisa não aconteceu, não importa. Talvez o que tenha acontecido com você já tenha até morrido a esperança no seu coração, mas não morreu dentro de Deus, não se perdeu por aí, não roubaram de você, o diabo não veio e tirou das suas mãos, não, estão nas mãos do Senhor. Todos os milagres, todas as bênçãos prometidas, é bênção da palavra, e o diabo não tem poder de pôr a mão na palavra. O diabo não tem poder. Ei, tudo que nós temos é a palavra de Deus. O diabo não mexe aqui, o inimigo não mexe aqui. Aleluia. Eu não sei se você é conhecido como o Zé desistente, ou não, eu não sei como que você é conhecido, não importa. O que importa é que Deus quer elevar o seu nome, a sua identidade. Pode passar a próxima tela. Ele tem o poder de pegar o significado de uma pessoa, o que uma pessoa significa, e transformar essa pessoa em um significado diferente. Você pode até ter recebido um legado do seu pai, ou ter conseguido com o seu próprio esforço muita coisa, isso pode ter até se tornado a sua identidade. Mas o que Deus está propondo é algo muito superior. Deus está propondo elevar a identidade a ponto de você olhar e dizer assim: não, com as minhas forças isso é impossível, mas com as promessas de Deus é possível. A ponto de você olhar e dizer: as minhas forças, tudo que eu consegui, o legado que eu tenho, o que eu recebi, sim, é muito bom, veio até aqui, mas o que Deus está propondo é me levar mais além, é transformar em algo sobrenatural, é transformar em algo aos meus olhos impossível, tornar isso possível. E talvez você aproveite a oportunidade de dizer: tá bom, eu não gosto mesmo do meu nome, né? Vou pedir para mudar. Eu me dentro também. Eu me acostumei com o meu, né? Me acostumei com o meu. O que nós precisamos compreender é que Deus quer fazer uma transformação. O significado de Abrão não era tão ruim, não era ruim. Era homem exaltado, conhecido, tinha funcionários, tinha sua turma ali, né, debaixo do comando dele. Aquilo tudo ele olhava, era algo possível, pastor. Mas Deus diz o seguinte: você não vai chamar mais Abraão, você vai se chamar, não vai se chamar mais Abrão, você vai se chamar Abraão. E o significado do seu nome vai ser pai de muitas nações. Abraão falou: agora pronto, eu nem filho tenho. Pai de muitas nações. Ei, escuta. O natural, você consegue. Você consegue. Você consegue. Você consegue. O sobrenatural,
que só Deus consegue. É isso que Ele está falando ao seu respeito. Elevar a sua identidade. Talvez você possa estar imaginando: puxa vida, eu sou conhecido como fulano de tal. Deixa eu te contar um breve testemunho. O Jair, ele era conhecido lá na cidade de Rondonópolis como o filho da dona Dirce. Um guri de 17 anos, que desde os 15, 16, 17 até 19 anos, integrante de uma gangue na cidade onde tinha de tudo que vocês imaginar. Essa era a identidade que eu tinha. Eu era conhecido como o Jair que dormia nas praças e não ia para casa 3, 4, 5 dias. Eu era conhecido como o Jair que muitas vezes foi deixado na porta da minha casa por amigos, e eu não conseguia entrar para dentro, e ficava caído na porta de casa, porque eu estava muito bêbado. Eu era conhecido como o Jair que experimentou tantos tipos de drogas que você possa imaginar. Vícios. Esse Jair tinha uma mãe. Tem ainda, graças a Deus. Essa mãe era conhecida como Dona Dirce. Mais conhecida ainda como a irmã Dirce, dirigente do círculo de oração. E essa mulher nunca se cansou de orar por mim. Sabe por quê? A gente ora por coisas impossíveis, porque há promessas. E havia uma promessa sobre a vida da minha mãe. Então, em um sábado, o diabo quis me levar. Alguém me pegou, me colocou uma faca no pescoço e ia tirar minha vida. Deus teve misericórdia. No outro dia, o Jair foi para a igreja. Então eu comecei a ficar conhecido como o Jair reconciliado. Comecei a ficar conhecido como Jair batizado no Espírito Santo. Eu comecei a ficar conhecido como Jair que não mais frequentava as gangues, mas agora passava em frente à mesma praça e ia para a igreja. Eu fiquei conhecido como Jair, contrabaixista da igreja. E o meu nome foi se elevando, foi se elevando, foi mudando, foi mudando, foi mudando, foi mudando. Depois eu fiquei conhecido como Jair que conseguiu casar com a Patrícia. Uau! Depois eu fiquei conhecido como Jair, o diácono da igreja. Jair, o professor da escola dominical. Comecei a pegar a Bíblia, comecei a ler, comecei a estudar, comecei a me interessar, fiz um curso, fiz isso, fiz aquilo. O Jair, professor de escola dominical. O Jair, diácono. O Jair, líder de células, de PGs. O Jair, pastor, que viajou com a sua família para uma cidade que não tinha nem prefeitura ainda, atuando com 1.500 habitantes. Coisa de louco, para abrir uma igreja. E hoje eu sou conhecido como Jair, um dos pastores da comunidade Ágape. Ei, Deus muda a nossa história, Deus muda o nosso nome. Ninguém mais olha para mim com o desprezo que olhava, ninguém mais olha para mim para julgar quem eu era, não. Deus eleva o nosso nome, Deus quer olhar para
sua vida que se compare com uma história que veio escrita pelo dedo de Deus. Aleluia. Deus vai elevar a sua identidade. Aleluia. Quem sabe olhando as suas forças, você pode dizer: o meu nome simboliza fraqueza, incapacidade, alguém que não deu certo na vida. Eu posso contemplar claramente, que Deus está dizendo outra coisa ao seu respeito. Eu posso entender claramente que o significado do seu nome não é esse. Aleluia. Como é que você vai resolver isso? Tem jeito? Tem. Será que serve para mim também ou é a historinha de Abraão? Serve. As promessas de Deus são eternas. Amém? Elas são eternas. Elas vão além de você. Não são para esse momento. Não é para aquele momento de dificuldade que você abre a Bíblia e vai ler porque veio algo ruim sobre você. Não, as promessas de Deus, elas são para todo sempre. Não atinge somente a sua vida, mas toda a sua família. Quando Deus faz uma promessa, querido, todos que estão à sua volta, assim como Abraão, os seus comandados, os seus empregados, foram todos abençoados. A promessa de Deus é para você, é para a sua família. Eu quero que você saia daqui nessa noite com a convicção de que você é uma pessoa abençoada e ponto final. Parece que muitas vezes o que a gente prega parece que aos nossos olhos, né? A gente escuta isso: meu Deus, parece uma utopia. Será que isso realmente não é coisa lá do tempo de Moisés, de Isaac, né? Não. É para mim, é para você. O mesmo cuidado que ele teve com Abraão, com Davi, com Moisés, com Josué e tantos outros, ele tem com você. Deus diz assim: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. É para todo mundo. Amém? Aleluia. Não se resume aqui. Não se resume a 2 cultos de 160, 180, 200 pessoas. Não, se resume a atingir esta cidade, se resume a atingir a sua família, se resume a atingir aqueles que você ama, aqueles que você tem falado do amor de Deus. Não se resume a um ambiente desse somente. Não, se resume a comunidade Ágape alcançar Itajaí para o Senhor Jesus. De quem Deus está falando? De mim e de você. Gálatas 3:7 diz assim: daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm. Você é filho de Abraão? Hã? É filho de Abraão? Sou. Então, aquilo que está prometido sobre a vida dele é meu também. Amém? Aleluia. Escuta, quem tem PG aqui, o seu PG é pai de multidões. A sua família não será uma família resumida, que morreu aqui em você o evangelho. Não, vai atingir toda a sua geração, em nome de Jesus Cristo. Como é que eu posso falar isso? Como é que eu posso resolver isso na minha vida? Ele está falando de mim e de você. O que difere um filho comum como um filho de Abraão não é nada mais do que a fé. Pastor, minha fé é tão pequena. Quem se sente assim? Seja sincero, gente. Eu vi umas mãozinhas levantadas, outros pensaram em levantar. A minha está aqui também. Tem jeito de resolver isso? A fé pequena? Tem jeito também. Quando Deus olha para você assim de cara, o que ele vê? De repente Deus olha, o que ele consegue identificar em você? Escuta, eu quero finalizar. Existem 2 tipos de fé.
Uma fé, ela é oriunda das nossas necessidades. E ela aparece muitas vezes, geralmente quando a casa está caindo, ou quando tem algo muito bom para acontecer, e aí você quer que Deus dê aquele empurrãozinho, e aí a fé entra em ação. Essa fé, talvez Deus chamaria de interesse, ou segundo as intenções. Ninguém não orou com segundas intenções? Com interesse? Aqueles irmãos que casaram com aquela, Jesus tem que ser ela. E não é que Deus é misericordioso e de vez em quando o milagre acontece? Porque Deus está disposto a nos abençoar. Mas a fé que eu quero dizer não é a fé de um recurso que buscamos diante daquilo que nós precisamos. É a fé que alguém teve a ponto de Deus dizer: não, esse aí é o pai da fé. Mas ele ressuscitou alguém? Não. Ele curou o câncer de alguém? Não. Que grande milagre ele fez? Não está descrito esses milagres, não. Então por que ele é o pai da fé? Porque ele era obediente. Deus entendia fé como obediência. Se você procurar na Bíblia a palavra fé, talvez você vai encontrar claramente lá em Abacuque. Mas se você procurar a palavra obediência, você vai encontrar mais de 1000 vezes no Antigo Testamento. Você vai ouvir falar muito de fé no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento não. Deus estava prezando muito a obediência, e Deus dá o título de pai da fé àquele homem. Essa fé, ela tem origem na obediência. Ela protege, ela evita o dano. Essa fé, ela tem ouvidos, ela ouve a voz de Deus. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar com você. O que depende de você para que essas promessas de Deus se cumpram na sua vida? Aleluia. Muitas promessas de Deus têm demorado. Qual a sua parte? O que você pode fazer? Lá no início nós lemos, Deus disse: olha, da minha parte, eu vou fazer de ti um homem próspero, te abençoarei, você será pai de muitas nações. Ande na minha presença. Da sua parte, Deus dá uma ordem. Qual é a sua parte nisso? É um tempo de expectativa que alguém já está começando a pensar: passei todo o ano de 2018 e foi isso, e não alcancei tudo que eu queria. Outros podem estar dizendo: terminei o ano bem pior do que eu comecei. Qual é a sua parte? Fidelidade? Obediência? Nós podemos pensar em algumas coisas. Talvez você possa acrescentar mais alguma coisa aí nos seus pensamentos. Qual a atitude que você precisa tomar? Você pode tomar uma atitude hoje diante disso? Escuta, leve muito a sério o que eu falei. As promessas de Deus, elas não falham, há uma garantia. Deus está garantindo. Eu quero que a gente eleve a nossa fé a ponto de, na próxima semana, daqui uns dias, lá no seu PG, aqui na igreja, onde você estiver, você passar um WhatsApp para o seu líder, para o seu pastor, para os seus amigos, dizer: ei, eu estou experimentando algo novo, milagres estão acontecendo na minha vida. Qual a atitude que eu preciso tomar? E o principal, quando
você vai tomar essa atitude? Quanto nós temos protelados, adiado, para tomar uma atitude diante de Deus? Talvez você tenha entrado aqui nesta noite, e Deus está dizendo: você precisa tomar uma atitude de se reconciliar comigo, de se voltar para mim, de se arrepender de novo, de se prostrar de novo, de começar a orar de novo, de começar a buscar-me de novo. Quando é que você vai tomar essa atitude? Escuta, eu quero continuar no mesmo exemplo. Legal a gente pregar da Bíblia e um personagem só a gente conseguir encontrar tanta coisa de Deus. Gênesis 17, 23, ainda dentro da mesma história, quando Deus disse: da sua parte você vai lá e vai circuncidar todos de 8 dias em diante. Então Abraão acaba a reunião com Deus. Deus acaba de falar com Abraão. A Bíblia diz que Deus, foi-se. Abraão vai de tenda em tenda, todo mundo para fora. Abraão faz uma outra reunião e diz: de 8 dias em diante, todo mundo agora, já, todo mundo circuncidar, na carne. Quando, gente? Naquele mesmo dia. Deus não colocou data para Abraão. Deus não falou para Abraão que tinha que ser agora de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou depois da manhã, ou a semana que vem, preparar. Não, Deus simplesmente disse. Deus disse para ele fazer, ele não perdeu tempo. Imediatamente ele foi fazer. E eu imagino Deus agora então lá no céu, termina a reunião com Abraão, acabou tudo, o céu de novo, né? Deus é onipotente, onipresente, estou conjecturando aqui, mas eu imagino Deus no seu trono, agora os anjos adorando, acabou a reunião lá, acabou, e agora? Não, vamos adorar. Então os anjos lá adorando a Deus, de repente Deus olha para baixo de novo e vê todo mundo aqui, mas já no mesmo dia, esse cara é muito obediente. Deus precisa olhar para mim, olhar para você. Deus precisa olhar para a comunidade Ágape e ver um poder de decisão, de mudança, porque tem milagres pairado em cima de nós, tem muita bênção pairada em cima de nós, tem muitas coisas que já eram para ter acontecidas, e Deus está esperando uma decisão nossa. Eu quero convidar você que precisa de que Deus abra uma porta para você. Essa porta, você olha, ela está fechada. Tome uma decisão hoje. Vem aqui na frente. Deus vai abrir essa porta para você. Quem está garantindo não é o pastor Jair, é Deus, é Deus, é Deus. A palavra dele tem garantia. Lá onde nós lemos nos Salmos, Davi disse que o Senhor, ele dá garantia para honrar o seu próprio nome. Dê um passo de fé. Você que está enfermo, qualquer tipo de enfermidade, a depressão muitas vezes tem consumido a vida de uma pessoa. Em nome de Jesus Cristo, há garantia de Deus para esse tipo de enfermidade ser curada. Você que já tem colocado currículo, as portas não têm sido abertas ainda. Deus, ele vai abrir essa porta para você. Você que precisa de que Deus faça algo pela sua família, por você, algo que é íntimo seu talvez, e você está falando com Deus, conversando com Deus em nome de Jesus Cristo. As promessas da palavra dele diz respeito a você, e nesse momento Deus está te chamando. Não perca tempo, faça como Abraão. Abraão no mesmo dia tomou uma posição e se colocou diante de Deus para fazer o que Deus estava mandando. Talvez você precisa se reconciliar com o Senhor.
deixar Deus dirigir a sua vida. Eu quero convidar todas as pessoas que eu falei a esse respeito. Você que precisa de uma porta aberta, você que precisa de um milagre na sua vida, venha, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse instante, nós vamos clamar a Deus,